E aí, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus, esse é o canal Projeto Mudança, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou contar um pouco mais pra vocês de uma situação que eu passei aqui nos Estados Unidos. Demorei alguns meses pra poder me abrir sobre isso, pra poder falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu vou contar um pouquinho mais pra vocês sobre o caso que eu sofri aqui de xenofobia. Tudo começou quando a minha host family, ela decidiu que a gente, no meio da pandemia, já que tava todo mundo muito cansado, todo mundo já cansado de ficar em casa, já tinha se passado, sei lá, mais ou menos uns 7 meses, foi no verão passado aqui nos Estados Unidos, que tava, né, aquele caos e todo mundo muito cansado, todo mundo trabalhando em casa, as crianças em casa, os pais em casa. Então a gente decidiu tirar umas férias em família. Então ela viu que eu tava precisando, a família também tava precisando. Então eles decidiram alugar uma casa em um lago que é um lago bem grande, que fica aqui na Virgínia mesmo. E a gente decidiu todo mundo ir junto para esse lago. Eles perguntaram para mim se eu gostaria de ir, eles não me obrigaram, falaram: não, Matheus, você tem que trabalhar lá, então você precisa ir com a gente. Eles só perguntaram: Matheus, olha, a gente tá indo tirar esses dias, essa uma semana nesse lago, a gente vai alugar uma casa lá, se você quiser vir com a gente, você é super bem-vindo. Então eu falei: cara, uma grande oportunidade, posso fazer yoga, posso me exercitar, posso ficar lá, posso descansar, no meu tempo off eu posso explorar a área lá, né, que seja fora. Eles alugaram um barco também, então eu nunca, né, tinha tido a oportunidade de ficar com um barco por vários dias. Então seria legal ter essa experiência de ir pra lá e viver tudo isso. Então falei: cara, não, super topo, vamos pra lá. Antes disso eles me adicionaram, não sei se é só aqui nos Estados Unidos, mas aqui você tem como, no Airbnb você coloca todas as pessoas que estão dividindo a casa. Então eles me decidiram colocar no Airbnb. Então acabei vendo, né, que a casa era um pouco, era bem cara. E eu vi também que ficava dentro de um condomínio e também tinha, né, garagem para barco. Então eu vi que era uma coisa mais pra gente rica. Geralmente quando você se depara com uma situação onde tem uma comunidade de pessoas, né, ricas, brancas, tal, você como imigrante, eu sempre fico um pouco acuado. Eu não sei as outras pessoas, mas eu me sinto um pouco acuado. Mas mesmo assim eu decidi ir, isso não era nenhum problema. Vamos lá, vamos se divertir, até mesmo porque a gente não vai ter contato com as pessoas da vizinhança. A gente só vai lá para poder né, tirar esses dias, descansar e fazer tudo que a gente precisa fazer. Nisso eu tava numa época, ainda estou na verdade, mas porque tá muito frio, é muito difícil, de usar o meu longboard. Então eu levo meu longboard para todos os lugares para onde eu posso. Lá eu teria a chance de trabalhar só na parte da manhã, porque durante o dia as crianças iam ficar com os pais. Então pra mim foi ótimo, porque caso eu quisesse, né, acompanhá-los indo de barco para outros lugares, ou se eu simplesmente quisesse ficar em casa descansando, assistindo um filme ou andando de longboard, eu poderia fazer isso. Então eu decidi que eu ia andar de longboard, porque eu coloco podcast, eu coloco uma música e vou andar de longboard. Então eu decidi fazer isso quase todos os dias. Só que aí, no segundo dia, a gente acabou se deparando com uma coisa que era um pouco estranha. Toda vez que eu ia pra fora de casa e tava andando de longboard na rua, que era uma rua vazia, não tinha muitas pessoas, não tinha muitos carros, porque era um lugar onde a maioria das pessoas alugavam para temporadas. Então você via que ali dentro daquele contexto as pessoas não estavam usando muito carro, as pessoas não estavam muito na rua, também por conta da pandemia. Então eu tava praticamente andando sozinho de longboard nessa rua. Até que no segundo dia que eu decidi fazer isso, comecei a reparar que tinha uma moça, provavelmente americana, que toda vez que eu ia pegar o meu longboard para poder andar na rua, ela ficava abrindo a janela e ficava olhando para mim por um longo tempo. Isso aconteceu durante 2 dias. Até então eu achava, né, na minha cabeça, assim, um pouco mais inocente, eu achava que ela tava só me observando mesmo andar de longboard, e tava ali e olhava, mas eu sempre via que ela tava com uma cara um pouco mais fechada, não tava assim muito confortável com a situação. Eu comecei a reparar nisso no segundo dia. No primeiro dia eu só achei que ela tava me olhando mesmo, tava vendo andar de longboard, não tinha muito o que fazer, não tava ali me olhando. No segundo dia ela ficou os 50 minutos que eu fiquei andando de longboard, ela ficou 50 minutos olhando pra mim. E nisso eu comecei a ficar um pouco desconfortável. Então no terceiro dia eu decidi ir pra lá de novo e fui sozinho também. Então tava andando de longboard e pela primeira vez ela saiu de casa. E nisso ela saiu com o celular e ela tava meio que apontando o celular pra mim. Eu não achei que fosse pra mim, porque na minha cabeça, de novo, na minha cabeça inocente, eu não achei que isso seria
seria algo, né, que ela estaria me filmando ou diretamente pra mim, ela tava fazendo outra coisa, tava filmando, mexendo no celular. Mas eu comecei a ver que a câmera tava bem direcionada pra mim e eu comecei a ficar um pouco desconfortável. Nisso eu só andei durante uns 20 minutos de longboard, decidi voltar pra casa e conversar com a minha host family sobre a situação que eu tava passando. Minha host family são incríveis, eles odeiam qualquer tipo de xenofobia, racismo, qualquer tipo de homofobia. Eles respeitam todas as etnias, todas as sexualidades, eles respeitam pessoas, né, que é o que a gente deveria fazer. Então eles ficaram bem bravos com essa situação e eles perguntaram se eu me sentia confortável, se eu poderia fazer isso de novo, ia andar de longboard, mas que um deles viesse me acompanhando. Então eu falei, não, a gente pode fazer isso sim, e a gente faz isso amanhã, porque hoje eu também já tô um pouco cansado, fiquei um pouco constrangido com a situação, então a gente pode fazer isso amanhã. Só que aí, quando a gente foi sair à noite, a gente foi para um jantar, um restaurante, e voltando desse restaurante, já era noite, eles viram que a moça tava andando na rua. Ela tava andando, acho que fazendo uma caminhada, e eles viram que ela tava ali, andando por ali, e eles falaram, Matheus, se você quiser, a gente desce do carro agora e vai conversar com ela. Você não tá se sentindo confortável, ela tá te filmando, dela tá fazendo alguma coisa relacionada a você, nananã. E eu fiquei, eu acho melhor não, porque, né, a gente sabe que isso pode dar um problema. A gente que é imigrante, a gente sempre fica um pouco acuado, principalmente relacionado, né, a pessoas, né, que são ricas, são brancas, que têm privilégios, então a gente fica um pouco mais acuado sendo imigrante e a gente resolve isso outro dia. Só que no outro dia, já que eu não queria me sentir tão acuado assim, eu decidi que geralmente eu tava indo à tarde, então eu decidi acordar de manhã para poder andar de longboard, ficar ali na área e tal. E eu fui até um pouco mais longe, depois voltei pra rua de novo. E lá estava a moça de novo com o celular apontado para mim, só que dessa vez ela atravessou a rua. Então existiam dois lados da rua, tinha o lado da rua da casa dela e tinha o lado da rua que era um vazio, que era só mato. Então ela decidiu atravessar da onde era a casa dela para onde estava o mato. Então ela ficou ali parada com o celular apontado para mim. E nisso eu decidi falar bom dia, tudo bem. Ela simplesmente falou tipo, hey. E eu fiquei um pouco, né, assustado. E eu fiquei tipo, cara, o que tá acontecendo, né? Eu vi que quando ela ouviu, né, o meu sotaque, ela percebeu que realmente não era dali, que eu era uma pessoa estranha, que eu era não era daquela área, né? Eu era um cara estranho, por isso ela se sentia no direito de me filmar e provavelmente, né, mostrar pra vizinhança que tinha um cara que, né, que fugia dos padrões ali do local. Depois disso, eu decidi que continuar andando de skate, eu decidi ser o mais simpático possível. E eu continuei andando de skate mesmo, sentindo que a vibe não estava muito boa. Eu decidi ficar ali porque, né, eu também fazia parte dali, eu também estava ali tirando férias, então eu não ia me acuar diante disso. E nisso eu consegui tirar uma foto dela bem longe. Eu acabei postando em alguns grupos, né, de au pair, contando o meu relato depois de um tempo, acho que foi depois de uma semana, eu decidi contar o meu relato. É claro que eu apaguei o rosto da mulher, né, coloquei uma tarja, mas eu consegui mostrar a foto dela apontando o celular pra mim. Naquele momento eu me senti muito invadido e eu decidi conversar de novo com a minha host family. Eles ficaram bravos, muito bravos de novo, queriam ir lá e eu pedi pra eles pra não fazer isso. E a gente teve uma conversa muito profunda sobre xenofobia, né? Então, entendendo um pouco mais sobre a área, eu vi que era uma área onde as pessoas, né, gostavam daquele certo cara, né, que presidia esse país, e a gente tinha muitas placas relacionadas a ele também, em muitos locais. Então era uma área branca, uma área onde as pessoas, qualquer pessoa que parecesse diferente ou de uma outra etnia, eles ficam um pouco assim. Então a gente teve uma conversa muito legal e a gente construiu um diálogo muito legal sobre xenofobia. É claro que depois disso eu fiquei muito acuado, porque eu fiquei com muito medo. Não medo, assim, mas eu fiquei um pouco chateado, assim, de saber que pessoas estavam me expondo, porque eles falaram também que provavelmente eles têm um grupo da comunidade, né, onde, até mesmo no Facebook ou por celular, onde eles enviam esses vídeos, tipo assim, olha, tem esse cara aqui, ele não parece muito com a gente, então vamos filmar ele, e qualquer coisa que ele fizer, a gente pode entregar para a polícia ou pode fazer qualquer outro tipo de coisa.
Então foi um caso que me deixou bem chateado, me deixou mal, na verdade, por vários meses, assim. Eu comecei a pensar, né, que até então eu nunca tinha passado por uma situação tão, assim, grave, das pessoas acharem que eu não pertenço a esse local e por conta disso elas se veem no direito de me filmar, de me expor e de fazer qualquer coisa com a minha imagem. E não corri mais atrás, eu só, né, fiquei pensativo em relação a isso, não quis fazer nada, não entrei nessa questão nunca mais. Converso ainda muito com a minha host family sobre essa questão. E eu acho que é isso, foi uma experiência que me fez pensar sobre o quanto as pessoas ainda precisam melhorar muito nessa questão de incluir o que é diferente. E eu vim contar essa experiência pra vocês depois de alguns meses, porque eu prometi, na verdade, prometi no meu Instagram, prometi aqui no canal também. E agora eu estava pronto para poder abrir sobre isso. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa também vocês podem perguntar, não esquece de comentar aqui no vídeo também o que vocês acham, se vocês já passaram por uma situação parecida, se vocês já tiveram algum caso de xenofobia que vocês souberam, vocês também podem ir conversar comigo, me dar feedback no meu Instagram também sobre os vídeos, e a gente se vê na próxima. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever, e a gente se vê na próxima neste mesmo local aqui. Beleza, galera? Falou!